o espírito da corrida. Apresentamos Ken Miles. Ken Miles, um nome sussurrado com reverência, uma lenda do desporto motorizado. Ele não era apenas um piloto, era um artista. A sua tela? A pista de corrida. As suas ferramentas? Um volante, pedais e uma alavanca de velocidades. Ken Miles vivia para o rugido do motor, o cheiro à borracha queimada, a emoção da perseguição. Nascido em Inglaterra, Miles encontrou o seu caminho até a América. O seu coração pertencia à pista. Rapidamente subiu na hierarquia dos pilotos de corrida, possuía uma combinação rara de talento nato e gênio mecânico. Isto tornou-o num competidor formidável. O nome de Miles tornou-se sinônimo de velocidade, precisão e ultrapassagens ousadas. Ele levou os carros aos seus limites. Dançou com o perigo em cada curva. Deixou uma marca inesquecível na história do automobilismo. Esta é a sua história. De Birmingham para a pista, nasce um piloto. Ken Miles nasceu em 1918 em Birmingham, Inglaterra. A cidade era conhecida pelo seu coração industrial. Ninguém imaginava que dali estava prestes a emergir um demónio da velocidade. O fascínio de Miles por motores começou cedo. Mexia em motas na adolescência, ansiava pela estrada aberta e pela adrenalina da velocidade. A Segunda Guerra Mundial interrompeu a sua sede de velocidade. Miles serviu o seu país como comandante de tanque. Saiu da guerra com um sentido apurado de coragem e uma sede de aventura. As corridas tornaram-se no seu novo campo de batalha. Mudou-se para a América no início dos anos 50 para perseguir o seu sonho. Começou a competir em corridas mais pequenas. O seu talento era inegável. Subiu rapidamente na hierarquia. Venceu corridas em MGs, Porsches e Ferraris. O estilo de condução de Miles era agressivo, mas calculado. Não tinha medo de levar o carro ao seu limite absoluto. Isto valeu-lhe o respeito dos seus rivais e a adoração dos fãs. A determinação do Ken era fora de série. Ele tinha esta capacidade incrível de se conectar com o carro, de sentir cada nuance da máquina. Era como se tivesse nascido para correr. A arma secreta da Ford, a engenharia da vitória. No início dos anos 60, a Ford Motor Company queria a glória do desporto motorizado. Tinham os olhos postos num prêmio, as 24 horas de Le Mans. Esta corrida de resistência extenuante era o teste definitivo do homem e da máquina. A Ford precisava de uma arma secreta. Entra Ken Miles. Miles juntou-se à equipa da Ford em 1963. Era mais do que um piloto. Era um mecânico e engenheiro talentoso. Desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Ford GT40. Este carro lendário foi concebido para destronar a Ferrari em Le Mans. A experiência e as ideias de Miles foram inestimáveis para a equipa. Trabalhou incansavelmente com os engenheiros, pressionando por melhorias. Lutou por cada grama de velocidade e fiabilidade. Ele entendia que vencer em Le Mans exigia mais do que um carro rápido, exigia uma máquina perfeitamente equilibrada. Le Mans 66, tão perto, mas tão longe. As 24 horas de Le Mans de 1966 foram mais do que uma corrida. Foi uma batalha pela supremacia automóvel. Ford contra Ferrari, músculo americano contra requinte italiano. No centro desta batalha estava Ken Miles. Miles, emparelhado com Bruce McLaren, pilotou o icônico Ford GT40 azul e laranja número 1. A corrida foi de roer as unhas. Os Ford GT40 dominaram, provando a sua potência e resistência. Miles estava numa classe à parte. Bateu recordes de voltas e levou o carro aos seus limites. Depois veio o final controverso. A Ford, querendo um golpe publicitário, ordenou a Miles que abrandasse. Queriam uma chegada à meta com os seus 3 carros a cruzarem a linha juntos. Miles, apesar de ser o legítimo vencedor, obedeceu. Foi-lhe roubada a vitória. Apesar da amarga desilusão, o desempenho de Miles em Le Mans cimentou o seu lugar como uma lenda das corridas. Levou o Ford GT40 aos seus limites, provando o seu domínio.
Ken Miles era um caso raro, diz o historiador automóvel Dr. David Williams. Não era apenas um piloto excepcional, mas também um engenheiro brilhante. A sua compreensão da mecânica de um carro era incomparável. O Dr. Williams, autor de Os Mercadores da Velocidade. A história da Ford em Le Mans passou anos a investigar a era dourada do desporto motorizado. Acredita que as contribuições de Miles para o programa de corridas da Ford foram muito além das suas habilidades de condução. O contributo de Miles foi crucial no desenvolvimento do Ford GT40, explica o Dr. Williams. Trabalhou em estreita colaboração com os engenheiros, fornecendo feedback inestimável de trás do volante. A sua atenção aos detalhes e a sua busca incessante pela perfeição foram instrumentais para tornar o GT40 na máquina formidável que se tornou. Ken Miles era conhecido pelo seu estilo de condução agressivo. Era um mestre da velocidade e da estratégia. Ele entendia que vencer uma corrida não era apenas ser o mais rápido. Era sobre gerir pneus, combustível e, mais importante, a competição. Miles era um piloto pensante. Analisava as fraquezas dos seus adversários, explorando-as com precisão cirúrgica. Sabia quando acelerar e quando conter-se. Era um mestre a ler a pista, a sentir cada movimento do carro. Ele conseguia sentir o que o carro estava a fazer, recorda Carroll Shelby, o lendário designer de automóveis que trabalhou em estreita colaboração com Miles na Ford. Conseguia senti-lo nas costas, nas pontas dos dedos. Era um só com a máquina. Por trás do fato de corrida e da determinação de aço estava um homem caloroso e bem-humorado. Ken Miles era conhecido pela sua inteligência rápida e riso contagiante. Era um marido e pai dedicado. Apreciava o seu tempo longe da pista. Uma história conta que Miles, após um dia particularmente frustrante de testes, conduziu um Ford Mustang novinho em folha diretamente para um lago. Quando lhe perguntaram por quê, ele simplesmente encolheu os ombros e disse: "Queria ver se ele sabia nadar." Esta anedota revela o lado travesso da personalidade de Miles. Era um homem que vivia a vida nos seus próprios termos, sempre pronto para um desafio, sempre pronto com uma piada. A vida de Ken Miles foi tragicamente interrompida em 1966. Morreu enquanto testava um Ford J-Car, um protótipo de carro de corrida. Estava no auge da sua carreira. Deixou para trás um legado que continua a inspirar gerações de pilotos e entusiastas do desporto motorizado. Embora nunca tenha vencido Le Mans, o desempenho de Miles em 1966 cimentou o seu lugar na história das corridas. É lembrado pela sua habilidade, bravura e busca incessante pela excelência. A história de Miles é um lembrete de que a verdadeira grandeza reside não apenas em alcançar a vitória, mas também no espírito de competição, na busca incessante pela melhoria e na dedicação inabalável à sua arte. Ken Miles personificou estas qualidades. Viveu e respirou o desporto motorizado. O seu legado continua a inspirar, lembrando-nos que, por vezes, os verdadeiros vencedores são aqueles que ousam ultrapassar os limites, desafiando as expectativas, mesmo que nem sempre levem para casa o troféu.